Olá, olá, muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é Cláudia Boquili, sua astróloga preferida, agora em novo horário, 1 hora da manhã. E claro que eu fui pensar num tema do que falar, só que é muito fácil, é natural a gente pensar nesse assunto. O que está acontecendo com o Brasil? Aí você vai falar assim, mas essas tensões que é astrológica, transição planetária. Calma, gente. São 5 planetas mudando de lugar. Eu já fiz pauta de todos eles, já fiz pauta de Plutão em Aquário, já fiz pauta de Netuno em Áries, já fiz pauta de Saturno em Áries, já fiz pauta de Júpiter em Câncer e agora eu já fiz pauta, o último programa que não tive convidada foi de Urano em Gêmeos. E agora vamos juntar disso tudo. Eu poderia falar inicialmente sobre o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo na sua vida, na minha vida, mas é melhor a gente começar falando do Brasil, porque tem muita coisa acontecendo. Eu uso como mapa astral do Brasil o horário de 16h54, que faz com que o Brasil tenha um ascendente em peixes. Isso é explicado pela quantidade de água que nós temos aqui, pelo grande oceano, né? Pela a parte marítima que nós temos, também pela grande religiosidade que a gente tem e, claro, é um povo sonhador e muitas vezes um povo iludido. Às vezes a gente precisa, a gente quer, a gente almeja por um herói. E quando a gente fala de herói, a gente fala de Lula, a gente fala de Bolsonaro, a gente fala de Ayrton Senna, a gente fala de qualquer um que apareça para dar um alento à nossa vida, a uma tensão muito grande, a um povo sofrido, a um povo que trabalha, enfim, todas essas coisas e a gente busca esse salvador. Mas as notícias que eu tenho aqui não são boas, claro. Por quê? Porque a gente está passando por muitas tensões de muitos planetas entrando em signos novos. E quando ele entra em signo novo, ele dá uma roupagem diferente. Imagine que você está lá na década de 50, com o seu vestido florido, rodado, tomando um chá com as meninas. E de repente você está na década de 80, uma mulher que trabalha, uma mulher com a sua independência, com aquela faixa no cabelo e aquela roupa de elanca. É uma coisa que não combina absolutamente nada nesse sentido. E é exatamente isso que está acontecendo. Muitos planetas passaram de um lugar para o outro e é como se a gente dormisse na década de 50 e acordasse na década de 80. Opa, o que aconteceu? Eu não estou conseguindo entender. E é mais ou menos isso. As coisas estão acontecendo muito rápidas. Você deve ter lembrado que na outra semana teve cartinha do Trump, teve taxação, aí o que o Brasil vai fazer? Aí alguns deputados, não, vamos falar com fulano, vamos falar com ciclano, mas os Estados Unidos não estão nem aí e a parte internacional vai ser pauta depois, porque logicamente os Estados Unidos estão fazendo tarifaço, porque eles também querem, ele também precisa do dinheiro dele para fazer as coisas dele, e aqui no Brasil ele não quer que o Brasil faça comércio com os seus inimigos, então é uma questão estratégica nesse sentido. Aí você vê que num dia, em menos de 24 horas, ele mandou uma carta, deixe o Bolsonaro em paz. Aí no outro dia, veio a APF para o Bolsonaro, colocou a tornozeleira eletrônica. Aí à noite ele já teve a Samsung que tirou o passaporte de todo mundo. Tá muito claro aqui no mapa astral do Brasil, tá tudo certo, tá tudo acontecendo e fique tranquilo, vai piorar. Ótimo. Depois dessas excelentes notícias que a sua astróloga preferida fala, vamos lá. O mapa astral do Brasil, ele tem uma área que fala da economia, dos recursos, de como que nós conseguimos o nosso dinheiro. E nós temos um planeta lá chamado Plutão. Este planeta ele fala de controle, de domínio, de poder e também de riquezas no subsolo. Por isso que nós temos tantas riquezas no subsolo, por isso que se fala tanto de parte ambiental, porque as pessoas não estão preocupadas com a cobertura vegetal em cima, mas sim com os minérios que estão lá embaixo. Quem já passeou pelo Vale do Araguaia, como eu, umas 5, 6 vezes na vida, sabe o que eu estou falando. Aí, então, a gente tem uma área econômica com esse planeta Plutão, que ele fala de controle, de poder, e que ele também fala muito sobre corrupção, roubos, esse tipo de coisa.
ok que a gente teve isso desde que o mundo é mundo, desde 1822 a gente consegue ver isso acontecendo no mapa astral do Brasil. Agora, nesta área da economia, estamos com dois planetas que não são nem um pouco fofinhos, Netuno e Saturno. É a dicotomia sonho e realidade. Como seria isso? O Netuno, ele vem com ilusões, com ideias mirabolantes de que tudo vai ser resolvido, com espiritualidade, vamos pensar no que pode ser, no que vai acontecer, alguém vai nos salvar, será que o Haddad vai nos salvar? Enfim, você pode vir com tudo isso. É como se você colocasse açúcar na água, ela vai ser dissolvida. Então, esse Netuno, ele chega nessa área da economia e vai dissolver o quê? A sua ilusão. E depois chega, ao mesmo tempo, o Saturno, que é como se fosse uma pedra, que é o Cronos com uma foice na mão, cobrando responsabilidade, querendo saber se você fez a lição de casa. Você tomava ponto negativo quando você tinha que fazer lição de casa e você mostrava apatia dizendo que não fez. Pois é exatamente isso. É o quê? Só que o que seria essa lição de casa na área econômica do Brasil? Um rigor, sabendo onde que eu vou gastar ou não vou deixar de gastar, eu sendo responsável pelos gastos, eu não gastar mais do que eu arrecado. E parece que o Brasil nunca foi muito bom nessa parte, parece que ele tomou DP sempre nessa área econômica. E aí, com isso, a gente vê que a gente acabou tomando, a gente está com essa sanção dos Estados Unidos. E nós tivemos o IOF, que o Lula queria colocar, o Congresso derrubou e o Alexandre de Moraes canetou e vamos todos pagar IOF. Aê, parabéns, viva Saturno. Ou seja, nós temos a ilusão de que as coisas vão acontecer e o Saturno cobrando um rigor nessa parte econômica e mais ainda sanções do governo norte-americano. Ok? Isso daí tem a ver com a economia, mas isso também tem a ver com uma peça-chave nesse jogo político, que é Bolsonaro. Qual é o dia do Bolsonaro? Dia 21 de março. E eu já falei dele que ele ia ter uma perda de vitalidade. Inclusive, eu ia falar que ele não ia ser candidato em 2026, até por uma questão de saúde, de perda de vitalidade nesse sentido. E é exatamente isso. Aonde a gente tem a área econômica do Brasil, a gente tem o sol do Bolsonaro. Então, o que está passando com o Bolsonaro, com muitas aspas, está passando na economia brasileira. Veja bem, eu falei aspas só para ilustrar uma coisa aqui para vocês. E aí, assim como ele passou por essa tensão, por essa restrição de liberdade, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, nós também temos, por outro lado, restrições do que vai ser feito na economia. Só que o Netuno, no mapa astral do Bolsonaro, ele pode fazer duas coisas. Primeiro, é o que a esquerda quer, que o poder dele seja dissolvido, igual esse açúcar que você coloca na água, e ele vai morrendo politicamente aos poucos, sendo esquecido, sendo abandonado, uma característica bem de Netuno, e a característica de Saturno com restrições de ir e vir, e também uma restrição pela saúde dele. Por outro lado, na direita eu posso interpretar isso como ele sendo a base, ele sendo a estrutura, ele sendo aquele que, se você tocar no nosso nome, no nosso homem, a gente vai fazer uma coisa, que foi o que os deputados e senadores estão fazendo agora, de impeachment de Alexandre de Moraes, de travar as pautas do governo. Só que essa pauta do Congresso, da parte da oposição, da parte da direita, fazer alguma coisa, isso vem sendo falado há muito tempo. E só agora que eles resolveram tomar essa atitude. Porque é justamente ele que é esse mote central. E como Netuno, como que eu posso usar o Bolsonaro, usar o Netuno de uma forma favorável? Então, se a esquerda vai dissolver ele como açúcar, a direita pode usar ele como herói,
como símbolo, como Marte, aquele que tem a marca de guerra, como a facada, como a tornozeleira, como qualquer outra coisa, e ele vai dar força para que outras lideranças políticas emerjam do Brasil e com mais força para que a direita ganhe mais força, tendo ainda alguns apoios políticos no exterior, como, por exemplo, o Donald Trump. E aí, você tem essa configuração. Agora, por que a astrologia ela é tão fantástica? Porque você fala assim, e por que aconteceu essa sanção? Por que botaram o Bolsonaro no meio dessa sanção? Se o Trump está fazendo isso com todo mundo, por que no Brasil ia ter que ter uma parte política? Porque o Plutão está na casa 12 do Brasil. Gente, isso é claro. Isso é muito fácil da gente ver. E é assim, é incrível como isso forma um quebra-cabeças. Você tem o quê? Você tem o Plutão, que é controle, poder, dominação, tudo mais, na casa 12, que é o quê? São os bastidores, é a prisão, é o que eu faço por debaixo do pano, é aquele meu inimigo oculto. O que seria um inimigo oculto? Por exemplo, do Bolsonaro e Lula. Um é inimigo do outro, eles são inimigos declarados. Agora, vamos pegar o Mourão, que foi o ex-vice-presidente. Será que ele é amigo do Bolsonaro ou será que ele é inimigo? No caso, se o Mourão fizer alguma atitude que vai prejudicar a direita, ele é considerado essa casa 12, ele é considerado o inimigo oculto, porque ele se diz amigo e ele é inimigo. Ok, eu só usei o Mourão como exemplo, não estou falando nada dele. Ok, aí usando essa casa 12, então nós tivemos a atitude do Alexandre de Moraes, que ele fala com o Bolsonaro, e nós temos um sextil fantástico de Plutão que faz o seguinte: para toda essa muvuca econômica acontecer, eu tenho um aspecto dessa parte de bastidores. E essa parte de bastidores foi colocada politicamente o Bolsonaro. Então, eu não posso olhar a área econômica só a casa 2 do Brasil, só essa parte econômica, sanção. Não, o que está acontecendo? Tem um aspecto aqui com uma área de bastidor. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo um jogo político que vem se arrastando há muito tempo entre o Alexandre de Moraes, entre o Bolsonaro, entre a direita, entre a esquerda. E eu vou falar do que isso está acontecendo para nós como povo, que isso está trazendo essa sanção. E no seu mapa astral, sabe como que você vê isso? Você vai falar assim, eu quero cuidar das minhas finanças. Tá bom. Só que você tem um problema emocional muito grande. E aí esse problema emocional faz com que você não consiga vender, não consiga trabalhar, não consiga produzir, não consiga fazer nada. E aí você não pode olhar as finanças pura e simplesmente, você tem que olhar o seu emocional. É exatamente a mesma coisa nessa parte do Brasil. Esse trabalho de bastidores dos inimigos do Bolsonaro, fazendo com que isso influencia na área da política. E o que está acontecendo com o povo? No outro programa, eu falei sobre Urano em Gêmeos. Urano, ele fala de rompimentos, de inovações, de tensões, e Gêmeos fala de comunicação. Só que está na área do povo do Brasil. E o povo do Brasil, naturalmente, é um povo muito hospitaleiro, muito gentil com todo mundo. Nós temos 2 planetas muito bons, que é a Lua e Júpiter, que faz com que a gente seja esse povo agradável, trabalhador, etc. e tal. Só que quando chega esse Urano, ele chega quebrando com tudo. Ou seja, se ele quebra, ele chega na época da Revolução Francesa, quebrando com os sistemas, com os regimes, o que ele não vai fazer com uma sociedade? Ele vai fazer uma cisão nessa sociedade. A nossa sociedade, ele vai pegar igual uma fatia de bolo e vai cortar assim. Aí você pode ter rompimentos sociais, você pode ter assim uma separação das pessoas de direita e esquerda de uma forma insustentável. E aí eu falo para você, não seja essa pessoa. Vai contra isso. Como que? Ok, eu vou sentar com meu amigo, nós vamos conversar. O que você acha, o que eu acho. Procura debater ideias e não pessoas. Então,
Cláudia, você não pode falar de tal coisa porque você não tem cabelo loiro. Poxa, deixa eu contar sobre a minha ideia sobre o assunto. Você não vai falar de uma condição minha para eu poder conversar sobre o assunto com você. E isso vai muito mais quando a gente fala de astrologia mundial. Se a gente tem que ver o que isso afeta na minha vida como povo, é você não ficar como salvador, não ficar esperando um salvador como todo mundo vai ficar. Como já foi o Lula, foi um grande salvador, o Bolsonaro foi um grande salvador, e agora você vai ficar esperando o quê? Alguém falar que não vai ter tarifa, vai estar tudo muito bom, tudo muito bem? Não é isso que vai acontecer. É você modificar a ideia do que está acontecendo na sua vida. Aí você vê o seguinte, como a gente está com esse chão tremendo, você tem um povo que quer o seguinte, ele quer mudança por um lado, mas não quer pagar o preço da mudança. Ele quer justiça por outro lado, mas se ele vê uma injustiça, ele fica quieto. Opa, como assim? Qual é a minha postura? Qual é o meu comportamento? Qual é a minha mudança de atitude frente a tudo isso? Quando eu falo de Urano, que é esse planeta das rupturas, no mapa astral de alguém, eu sempre falo que antes de Urano tem o Saturno. Então, o Saturno ele vai estruturar a sua vida. Por exemplo, ele vai estruturar uma empresa na sua vida. Aí depois chega o Urano e vai querer romper com essa empresa. Só que ele não vai romper exatamente com essa empresa. Ele pode romper com um modo de produção que você fazia, uma forma de captação de clientes. Então, você fazia captação de clientes no boca a boca. Agora, você vai colocar uma ferramenta tecnológica, uma inteligência artificial para atender o seu cliente. Você vai fazer algumas mudanças da estrutura, mas para colocar uma outra estrutura no lugar. Você não vai simplesmente romper com aquela empresa, por exemplo, e acabar com tudo, não vai acontecer mais nada. Não. E é exatamente que essa ideia que eu trago como povo. Qual é o seu papel no país? Não espere o que você está vendo por aí nas redes sociais, o que o seu amiguinho fala, o outro que está querendo despertar o ódio em você. Não, você tem que pensar por si próprio. E tem que pensar que aquele teu amiguinho também merece o seu acolhimento, o seu apoio, o seu entendimento. Eu sei que às vezes você fala assim, mas com fulano não dá para conversar, que não sei o quê. Tudo bem, mas você não precisa romper com essa pessoa, porque isso vai acontecer muito agora em diante. Plutão, Urano acabou de entrar em Gêmeos, vai ficar lá, depois ele vai embora, depois em 25, 26 de abril, mais ou menos, ele vai novamente. Então, toda essa muvuca, ela vai acontecer por todo esse tempo. E eu vou fazer outros programas falando desta muvuca astrológica. Um alento que nós vamos ter, porque passa super rápido e esse tema não acaba, é o Júpiter. O Júpiter está em Câncer e ele está passando pela casa 5 do Brasil. Pela casa de jogos, de esportes, de entretenimento, de crianças. Então, todas essas áreas, elas vão estar beneficiadas. Aí você vai falar assim, então vai ser pão e circo, restrição econômica de um lado e entretenimento do outro. Pode ser? Pode, mas pensa na sua vida também. O que você pode fazer para você estimular a sua criatividade, para você ter os seus momentos de lazer, vai no parque com a sua família, com os seus filhos, para curtir bons momentos com eles e ter esse momento de acolhimento, desse momento de, nossa, nós estamos juntos. Esses momentos que temos grandes mudanças, o pessoal fala de transição planetária, tudo mais, mas tudo bem, mas o que eu posso fazer nesses momentos com a minha família, com as pessoas que são mais caras assim para mim, digamos assim. E com isso você acaba conquistando coisas melhores na sua vida e saindo dessa leva do que as massas estão enfrentando, né? Ou seja, eu também tenho uma outra questão. De toda essa parte de política que está acontecendo,
você vê o seguinte, tá? Eles estão fazendo esse tipo de coisa. E eu vou ter o quê? Eu vou ter fé ou eu vou ter exagero? Posso ter empreendedorismo criativo, ou eu posso ter até um populismo que promete e não faz as coisas. Por isso que eu não tenho que ter esperança. Não tenho que terceirizar minha esperança, mas sim usar minha criatividade para fazer as coisas que eu quero. E eu já fiz o mapa astral da Constituição do Brasil uma outra vez. E aí, o que eu queria dizer em relação a essa Constituição, que tem muito a ver agora, a gente estava com aspectos de conjunções que estão acontecendo agora em 1989. Por exemplo, Muro de Berlim, o fim da União Soviética, colapsos econômicos, tivemos a inflação, a eleição. Você lembra o que aconteceu quando o Collor chegou? Que ele confiscou a sua poupança, teve aquele descontrole econômico. Ou seja, assim como naquela época a gente teve uma conjunção como está acontecendo agora, será que agora isso também vai acontecer? Coisas nesse sentido? Aí fica a pergunta, se você vai querer mergulhar na ilusão ou você vai querer realmente encarar a verdade do que está acontecendo. A Constituição do Brasil, ela é formada solidamente, mas ela tem algumas fissuras, e são exatamente nessas fissuras que os agentes do Legislativo, Executivo, Judiciário se aproveitam para fazer as suas movimentações nesse mapa confuso do Brasil. Aí a gente tem que ver. Não tem salvador da pátria, ouça a ideia do colega, não subjugue a pessoa, mas debata as ideias. E tenha força por você e pelos seus. Maturidade. E lembre-se, a informação não vem só de um lugar. E uma curiosidade, você sabia que o Alexandre de Moraes nasceu no dia do AI-5, no dia 13 de dezembro de 1968, às 13 horas e 20 minutos aqui em São Paulo? Pois é uma curiosidade que eu vi, mas eu não vou fazer um mapa dele agora. Claro que esse assunto tem muita coisa para falar. E a gente tem que ficar atento para o que a gente vai fazer na nossa vida. E para você entender melhor o que você vai fazer na sua vida, nada melhor do que você pegar o seu mapa astral e você poder entender para saber aonde que você vai fluir para resolver aquele problema da sua família, de falta de tempo com os filhos, com o seu marido, a profissão que não está legal. Tudo isso, como que você faz? Eu posso fazer o seu mapa astral. Eu tenho um curso que não está à venda agora. Eu faço essa venda de vez em quando, chamado Mapa das Decisões, que é para você experienciar os planetas e você conseguir ter as respostas que você procura da sua vida, mas ele não está liberado agora. Eu também tenho alguns produtos voltados à inteligência artificial, como que você pode usar a inteligência artificial e astrologia para juntar tudo isso na sua vida. Mas para você fazer, agora só está liberado para você fazer o seu mapa astral comigo. Como que você faz? Entre em contato comigo nas redes sociais. No YouTube você vê esse e vários outros programas que eu tenho. Se você procurar Cláudia Bocchili no YouTube, você vai encontrar. Como você escreve Bocchili? B-O-C-Chile. Bocchili. No Instagram é também @Cláudia Bocchili, BOC Chile. O meu WhatsApp é DDD 11 9 3041 0372. DDD 11 9 3041 0372. A parte econômica, a parte política, a parte social do país que a gente vive é importante. Mas mais importante do que isso é você ter consciência do lugar que você vive, do momento que você está, o que você quer fazer da vida e não ficar esperando ninguém trazer algo para você, mas você mesmo tomar suas decisões. E sempre que eu faço um atendimento e depois a pessoa me fala, olha, eu fiz tal coisa na vida, olha, melhorei minha empresa, mudei de casa, mudei de país, arrumei namorado, casei, não sei o quê, é realmente muito gratificante. Por isso que eu espero que no meio dessa muvuca toda que esteja acontecendo, desses 5 planetas, você esteja tomando as melhores decisões da sua vida e nada é melhor do que fazer isso com astrologia. Eu sou Cláudia Bocchili, sua astróloga preferida. Muito obrigada.